Agradecido seja o Senhor, glorificado seja Deus, exaltado seja o Senhor, Deus de maravilhas, Deus de glória, Deus de poder, Senhor eterno, glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Queremos a presença do Senhor aqui nesta noite. E que o Senhor venha falar conosco. Que nada venha da carne, mas do Espírito, e venha para edificar. Fala para o mundo do lado, o Senhor quer te edificar. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Ageu, livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2. Aleluias, amém? Só o Senhor é Deus, glorificado seja o nosso Deus. Senhor amado, fala conosco, trabalha em nós, fortalece-nos. Senhor amado, enche-nos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus, Deus de maravilha, Deus de grandes obras. Senhor amado, desfaz toda obra de Satanás em nome de Jesus. Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda obra das trevas. Reveste-nos, meu Deus, com toda a armadura de Deus, como diz em Efésios 6. Como diz 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Meu Deus, queremos nos fortalecer em Ti, em nome de Jesus. Queremos vencer na jornada, na carreira cristã. Senhor amado, queremos Te amar mais, queremos ser mais cheios do Espírito Santo. Senhor amado, faz-nos vencer as lutas da vida, faz-nos vencer as adversidades, o pecado que tão de perto nos rodeia, meu Deus. Faz-nos vencer. Que não tenha fato nenhum em nossa vida a se tornar marcante para menos, marcante para o pior de forma alguma. Que a nossa vereda seja como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Senhor amado, opera, meu Deus, em cada vida, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20.
Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Louvado seja o Senhor. Deus de poder, fala conosco, explica-nos, ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Irmãos, o Velho Testamento trata principalmente da história de Israel. O Novo Testamento trata da história do novo Israel de Deus. O novo Israel não é apenas daqueles que nascem na terra de Israel, aquele país que existe até hoje no Oriente Médio. Hoje, para fazer parte do novo Israel de Deus, tem que nascer de novo. Fala para um lado, nascer de novo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, hoje não existe mais uma barreira racial, nem mais uma barreira de nacionalidade. Hoje, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como diz em Gálatas, em Cristo Jesus não há servo, nem livre, nem judeu, nem cita, nem bárbaro, nem macho, nem fêmea, mas todos são um em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e a história de Israel no Velho Testamento, em síntese bem rápida, é assim. Gênesis 12, Deus chamou um homem, Abraão. Através deste homem, Deus fez promessas, e Deus levantou uma descendência, tudo com dificuldade, muitas mulheres estéreis, mulheres que já haviam passado da idade de gerar filhos, e o Senhor assim foi fazendo nascer uma nação, até que com José do Egito, em Gênesis 39:40, este povo acabou indo para o Egito, por causa da fome que tinha na terra da Palestina. Lá se estabeleceram, o povo cresceu, José morreu, os faraós subsequentes oprimiram o povo, e acabaram se passando 430 anos do povo no Egito. Deus levantou Moisés, tirou o povo lá, mas com dificuldades. Teve que mandar as 10 pragas no Egito, e a renitência e teimosia de Faraó, mas o Senhor tirou com mão forte, abriu o mar vermelho, colocou o povo lá. Só que o povo, na primeira prova que tiveram que passar, no episódio dos espias, Números 14, diga glória a Jesus, o povo foi infiel, o povo não creu, o povo ficou com medo da adversidade dos gigantes, dos inimigos, e por causa disso, 40 anos de deserto ficaram vagando sob a mão de Moisés. Moisés morreu, Deus levantou Josué. Com Josué, Deus colocou o povo na terra prometida, com muitas batalhas, com muita luta. Começou em Jericó, depois foi em Ai, depois todos os reis dos cananeus, muita dificuldade. Josué morreu, os pais de Israel, aqueles que haviam vivido na mesma época de Josué, continuaram esta obra. Diga glória a Jesus. Mas tudo, irmãos, com dificuldade. Deus levantou os juízes, porque o povo havia se desviado de Deus, se desviado do Senhor. O período dos juízes foi mais ou menos 400 anos. O último juiz de Israel foi Samuel. Daí o povo pediu um rei, Deus levantou o primeiro rei, não foi do agrado do Senhor, foi o rei Saul. O segundo rei, Davi, este sim, o homem segundo o coração de Deus. E tiveram todos os reinados em Israel. Com Salomão o reino se dividiu em 2, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Ambos os reinos se desviaram de Deus. Deus mandou muitos profetas, mas eles se desviaram. O Reino do Norte foi para o cativeiro em 722 a.C. pelo rei da Assíria. Nunca mais voltou do cativeiro. Só alguns remanescentes depois acabaram voltando a Israel, se juntando com o povo de Judá. Em 587 a.C.,
O reino do sul, Judá, foi para o cativeiro babilônico com a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, uma guerra sangrenta, 3 anos e meio de cerco em Jerusalém, quase todos morreram, foram levados cativos, foi completamente destruído o templo, toda a cidade destruída, e assim se passaram 70 anos de cativeiro, quando daí aconteceram as histórias de Daniel, todo o livro de Daniel. Diga glória a Jesus. Passados os 70 anos, Deus levantou homens para trazer o povo de volta. Daí vieram as histórias de Esdras primeiro, Neemias depois, e ao mesmo tempo de Esdras e Neemias, as profecias de Ageu e Zacarias. Daí chegamos ao livro que estamos aqui. Então, quando o povo havia retornado de um cativeiro, o país estava destruído, e foi tudo com muita luta. Irmãos, como os irmãos podem observar, tudo com luta, tudo com dificuldade, e era o povo de Israel. Irmãos, com o novo Israel não é diferente também, é tudo com luta. Existem igrejas pregando vitória e prosperidade, mas este assunto não está na Bíblia do jeito que falam, de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Tudo com muita batalha. A igreja foi estabelecida com o sangue dos apóstolos e dos profetas do Cordeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, época de Ageu, como que estava o país? O país estava começando a se reerguer. Jerusalém estava mais ou menos reconstruída. Esdras veio e edificou um altar em Jerusalém, apenas um altar de pedras amontoadas, onde em cima se matavam os animais, que esta era a forma de fazer sacrifício a Deus naquela época. Só isso, não tinha templo, o templo estava completamente destruído. Diga glória a Jesus. O povo começou a construir o templo, lançaram os alicerces. Essa história está escrita no livro de Esdras. Mas já houve oposição, e daí Tobias, Sambalate, Gesem e os arábios, que eles moravam ali, e outras, eles não eram inimigos de longe. Esse Tobias, ele tinha se aparentado com o sumo sacerdote. Fazem misericórdia, ele estava dentro do povo de Israel. Com muita intriga, mandavam cartas para o rei da Pérsia, que era o rei que estava dominando na época, e nesta época aconteceu a história de Esther. Aconteceu lá na Pérsia, enquanto em Israel estava o povo na batalha para a reconstrução do país. Diga glória a Jesus. Irmãos, e veio o profeta Ageu. Qual que era a situação do povo? Estavam reconstruindo o país, mas não estava indo bem. Eles plantavam e não tinham colheita. Trabalhavam e não tinham resultado. Eles plantavam um terreno com trigo, esperando recolher 50 sacas de trigo. Chegava lá, tinha 20, como diz aqui o texto. Plantavam uva, iam fazer o produto da uva, a produção, irmãos, era 40%. Muito trabalho e pouco resultado, e o país já estava destroçado de tanto cativeiro, e o povo trabalhando e se esfalfando, e a coisa não estava bem. E por quê? E ficava aquele burburinho em Israel, por quê? Porque Deus nos desamparou, Deus não nos abençoa mais. O que aconteceu? Por que nós estamos assim? E o povo sempre coloca a culpa em Deus. Fala assim, misericórdia. Jesus está falando com você. Fala assim, Jesus está falando com você. Irmãos, Deus levantou o profeta Ageu. O que ele estava falando para o povo? Depois você lê um livro bem curtinho. Deus levantou ele dizendo assim: plantais e não colheis, comeis e não vos fartais, bebeis e não vos saciais. Quem recebe salário recebe num saco furado. Por quê? Reconsiderem os seus caminhos. Esta é a tradução da Nova Versão Internacional. A Bíblia Revista e Corrigida diz: aplicai os vossos corações nos vossos caminhos, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. Por que aquilo? Porque a casa de Deus estava destruída. Eles estavam com um altarzinho de pedra improvisado,
o templo destruído e cada um construindo as suas próprias casas. E Deus perguntou assim no capítulo 1 de Ageu: é tempo de vós edificardes casas estucadas, e a minha casa está às moscas, diz o Senhor dos Exércitos. A tradução Nova Versão Internacional diz: é tempo de construirdes casas de fino acabamento, e a minha casa destruída. Quer dizer, o povo estava negligenciando as coisas de Deus. E olha como estavam as coisas, irmãos. Trabalhavam e não tinham resultado. Deus não está me abençoando, Deus me deixou. O culpado é Deus. E Deus falou pelo profeta exatamente o inverso: trabalham e não têm resultado, porque me deixaram, diz o Senhor, porque negligenciaram a minha casa. Fala para um lado: negligenciaram a casa de Deus. Diga glória a Jesus. E Deus mandou o profeta. E Deus mandou o profeta no capítulo 1, e ordenando o povo voltar a trabalhar, a juntar madeira, a juntar pedras, que era a forma de edificação naquela época. Isso foi em 400 e pouco antes de Cristo. Foi há 2.400 anos atrás. Faz tempo, mas o homem continua do mesmo jeito. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, no capítulo 1 de Ageu, foi Ageu profetizar e o povo já começou a trabalhar. Só que Ageu continuou a receber mensagem de Deus e continuou a proclamar. E aqui, a partir do versículo 10, o texto que nós lemos, Deus começou a falar com Ageu por perguntas. E Deus falou assim: Ageu, vá e pergunte aos sacerdotes. Os sacerdotes eram as pessoas autorizadas por Deus para dar a interpretação da lei. Malaquias 2,7, porque o sacerdote é o anjo do Senhor dos Exércitos, e os seus lábios guardarão a lei. Diga glória a Jesus. Ageu fez a seguinte pergunta para os sacerdotes: carne consagrada. Na época, como já dito, o sacrifício para Deus era pegar um carneiro do rebanho e levar lá para ele ser morto perante o Senhor, e o sangue ser vertido, como era feito desde o tempo de Abel, filho de Adão. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aquela carne do animal era consagrada. Umas partes do animal ficavam para os sacerdotes e outras partes ficavam para o ofertante. Ele poderia comer aquilo perante o Senhor. Tinham vários tipos de sacrifício. Tinha os holocaustos, ofertas pelo pecado, os sacrifícios pacíficos. Um deles era esse, que o ofertante comia uma das partes daquela carne, mas era carne santa, carne consagrada. A pergunta retórica quer dizer, pergunta que levava inevitavelmente a uma conclusão, e esta conclusão se tornava uma sentença na cabeça do povo. Diga glória a Jesus. E a pergunta retórica: se alguém pegar carne consagrada e colocar no bolso, ele disse na hora do vestido, mas isso para a época, colocar no bolso, e essa carne acabar encostando em algum objeto, na mesa ou nesta bandeja, a mesa ou a bandeja vão ficar santas, porque a carne santa tocou? A resposta dos sacerdotes: não. Levítico 6, 26 e 27 que daria margem para eles darem essa resposta: não. Outra pergunta que Deus fez: se alguém imundo, estava escrito Números 19, 11, se alguém tocasse em um morto, quem tocou no morto ficava imundo por um dia. E o imundo, se ele tocasse em outra pessoa, o outro ficava imundo também. Então a pergunta: se o imundo tocar em algum objeto, o objeto fica imundo? A resposta: sim. Faz misericórdia. Quer dizer, se algo santo tocar, não santifica nada. Se algo imundo tocar, deixa impuro, suja. É uma conclusão simples. Saúde não é contagioso, doença é. Faz misericórdia. Você tem bastante saúde e você senta do lado do irmão e ele pega a tua saúde. Não, mas a tua doença é capaz que ele pegue. Faz misericórdia. Santidade é difícil de conseguir, mas para se sujar é tão fácil. Faz misericórdia. E daí foi a resposta do profeta: vocês estão imundos, diz o Senhor, porque o povo, além de
estar envolvido em pecados, como perguntou Salomão, que homem há que não peque? 2 Reis capítulo 6, a oração que ele fez para edificar o templo. Salmo 130, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Então, mas além dos pecados que o povo já tinha, estava com mais um, que era o pecado da negligência. Eles não estavam observando a casa de Deus. Tiago 4,17, o que sabe fazer o bem e não faz, peca. Fala esse versículo para o irmão do lado, vamos ver se você já decorou. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Então o povo estava imundo por causa deste pecado, e o Senhor estava mandando que eles se santificassem, mas o texto terminou com uma promessa. Até aqui nada deu resultado, né? Nem figueira, nem oliveira, nem romeira, nada. Mas marque este dia, que a partir deste dia eu abençoarei, diz o Senhor. E por que Deus disse isso? Porque o povo correspondeu à mensagem profética. Foi Deus mandar a profecia, o povo se consertou, e eles realmente terminaram o templo em pouco tempo, e voltaram a ser celebrados ao Senhor todos os sacrifícios, e os cânticos, e todas as ordenações de Deus. Diga glória a Jesus. Esta é a história, e vamos ver o que Deus quer falar conosco desta história. Diga glória a Jesus. O povo de Judá estava contaminado pelos seus pecados e pela negligência para com as coisas do Senhor, e estavam achando que Deus é que não queria abençoá-los. Mas Deus não pode abençoar quem está em pecado. Deus não pode abençoar quem está distante. Se você se distancia de Deus e Deus te abençoa, você vai para mais longe ainda, meu filho. Mas em misericórdia. Se você está no erro e Deus te abençoa, você vai se afundar nesse erro. Deus é bom. Fala para nós, Deus é bom. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente tem que tomar cuidado com um problema seríssimo, que é o problema da crítica. Fala assim, crítica. Irmãos, eu já fui crítico. Jesus passou um trator em cima de mim, não sobrou quase nada. Fala assim, viu? E você, pastor, o senhor não foi crítico. E você, meu filho? Fala assim, e você? Você não é melhor que eu? Se Jesus passou um trator em cima de mim, você acha que vai uns dois, então. Diga glória a Deus. Mas o problema da crítica. Esta igreja não é mais como era antes. A gente vem no culto, a gente não sente mais como antes. Meu filho, tem crente desta igreja que está trabalhando muito mais do que antes. E quem está falando mal é porque está de longe, sentado, observando, espectadores. Fala assim, misericórdia. Você não sente mais a presença de Deus aqui como antes? Eu sinto, então acho que o problema deve estar em você. Fala assim, misericórdia. Meu amado, eu tenho tanto serviço para fazer na vida que eu nem tenho tempo para pensar nisso. Diga glória a Deus. E você? Pergunta para você assim, e você? Você está trabalhando para Jesus? O que você está fazendo para Jesus? O que? Pergunta para você assim, o que? No que você está envolvido? Porque quem está envolvido não tem tempo de pensar nisso. Diga glória a Deus. Quem está envolvido em ministrar a casa de operação tem que orar pelos rapazes, tem que jejuar, tem que clamar para o Senhor salvar a família, para o Senhor ter misericórdia, para o Senhor quebrar as obras das trevas. Não tem tempo de ficar criticando os outros. Pergunta para você assim, e você? Irmãos, quem critica é porque não está fazendo. Irmãos, mas olha o problema, daí tudo vai mal na vida, não tem dinheiro, não tem emprego, está tudo ruim, está doente, está depressivo e está ruim e chato. Jesus! Fala assim, Jesus, misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, daí vem hoje a palavra do Senhor, neste dia de ceia, Deus falando conosco. Fala para o outro lado, Deus está falando com você. Irmãos, vamos continuar. O povo estava andando no egoísmo, construindo as suas próprias casas e as coisas de Deus entregues a si mesmo. O problema do povo, irmãos, era o comodismo.
Para eles estava bom. Eles estavam construindo a sua casa, o templo de Deus estava só um altarzinho de pedra, mas tá bom, vamos levando assim, né? Vamos levando. Engraçado, só as coisas de Deus que vamos levando assim, né? As suas próprias não. Irmãos, é isso que Deus não se agrada. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer que façamos uma aplicaçãozinha aqui para nós? Pastor, mas não sei o que você está falando isso, porque a igreja está cheia. Esse templo, e quem diz que Deus só quer isso? O Senhor quer muito mais do que isso. Diga glória a Jesus. Aqui tem 300, podia ter 3.000. Aqui tem 300, lá fora tem 2 milhões precisando de Jesus. Em Curitiba, região metropolitana. Diga glória a Jesus. Olha o sentimento, não, assim, pastor, mas a igreja está bonita, assim está bom. Irmãos, está bonito para esse tamanho, mas o nosso Deus não é desse tamanho. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Mas para isso crescer, tem que ter trabalho, tem que ter contribuição, tem que ter oferta, tem que ter envolvimento, aumenta o número de pessoas, aumenta o trabalho, tem que ter mais gente para dar aula de criança, tem que ter mais gente para cuidar da portaria, tem que ter mais jaco, tem que ter mais gente para cuidar das pessoas e dos necessitados. Aumenta o serviço de todos os jeitos e tem que ter mais pessoas. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu como pastor, o sentimento que muitos aqui na igreja têm é o seguinte: aqui na igreja tem o mesmo número de pessoas que trabalham em todos os serviços, então quem trabalha nessa igreja toca fica maluco, porque ele canta no coral, ele toca na orquestra, ele cuida de criança, ele cuida da portaria, ele faz compra no meio da semana. Irmãos, é malabarismo. Mas assim, misericórdia. Por quê? Porque precisa mais gente para se envolver. Fala para um lado, precisa mais gente. Diga glória a Deus. Tem gente que parece que aquele que engole espada e cospe fogo. Faz assim, misericórdia. Faz tudo ao mesmo tempo. Diga glória a Jesus. Pergunta para nós assim: e você? Irmãos, olha como Deus começou a profecia. Deus mandou Ageu fazer uma pergunta. Irmão, as perguntas de Deus. As perguntas de Deus que atravessam a nossa alma e o nosso espírito. As perguntas de Deus que inquire até o que não dá para inquirir. Que entra nos mais recônditos da alma e da existência. Porque Deus vê tudo, Deus é luz. Diga glória a Jesus. As perguntas de Deus. O que Deus perguntou para Adão? Onde estás? Que era exatamente o problema, que ele estava escondido. A pergunta de Deus para Caim: cadê Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Diga glória a Jesus. Que era exatamente o problema. A pergunta de Deus para Jonas: é razoável esse teu ressentimento? Porque o Jonas estava sentado todo ruim, porque Deus disse que ia salvar Nínive e ele não queria que Deus salvasse. Ele estava sentado de cara feia e enjoado. E Deus perguntando: é razoável o teu ressentimento? Pergunta isso para o irmão do lado: é razoável o teu ressentimento? Diga glória a Jesus. E essa pergunta é profética. Tem gente que está profetizando para o irmão do lado. Pergunta de novo: é razoável o teu ressentimento? Irmãos, a pergunta que o profeta Samuel fez ao rei Saul: que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Porque era exatamente no que o rei Saul tinha pecado. 1 Samuel 15, 21, 22. A pergunta do profeta Eliseu para Geazi: de onde vem, Geazi? E o Geazi assim: eu não fui a lugar nenhum. E o profeta Eliseu: e o meu espírito não foi contigo quando foste atrás da recompensa? Pois a lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre a tua descendência para sempre. Fazer misericórdia. 2 Reis capítulo 5, meu Deus amado. Irmãos, e qual foi a pergunta de Deus aqui no texto? Pergunta aos sacerdotes: o que está escrito na lei? Irmãos, e é assim que Deus age, é tudo com base na palavra. Meu amado, vai ter o juízo final. Primeiro vai ter o juízo da igreja, 2 Coríntios 5:10. Depois vai ter o juízo final, Apocalipse 21. O juízo final é para quem não é salvo. Juízo final, sabe como vai ser o juízo final?
Por que você fez isso se estava escrito assim e assim? Por que você fez isso se estava escrito assim e assim? O juízo de Deus vai ser com base no que está escrito. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pergunta de Deus para os sacerdotes: o que está escrito? Como que vocês interpretam? Repita comigo: Deus queria que os sacerdotes interpretassem a lei. Irmãos, por quê? Os dois versículos que eu citei, Levíticos 6, 26 e 27 e Números 19 e 11, depois se você observa em casa, eles não dão uma resposta explícita para a pergunta. A questão da carne santificada, se ela tocar em um outro objeto, se vai santificar o objeto ou não, isso não está escrito. Isso exige interpretação. Tem que interpretar junto com os outros textos de Levítico e Números, os livros mais difíceis da Bíblia. Diga glória a Deus. Então tinha que interpretar. E o juízo de Deus estava sobre o povo com base nestes textos difíceis. Diga glória a Deus. Meu amado, isto é para nos despertar. A Bíblia é difícil, mas você não é burro. Falam assim: você não é burro? Irmãos, por que o ser humano tem preguiça só para ver as coisas difíceis da Bíblia? Para ver outras coisas ele tem muita facilidade. Para outras coisas do interesse próprio, ele arranja, ele descobre. Por que só a Bíblia que é difícil? Por quê? Pergunta para nós assim: por quê? Você é muito espertinho. Fala para nós assim: você é muito espertinho. Para muita coisa você é um avião de esperteza. Para a palavra de Deus assim: ai pastor, Ageu não está entendendo. Mas misericórdia. Diga glória a Deus. Tem que interpretar. E se não interpretar, você ainda cai no erro que o que sabe fazer o bem e não faz, peca. Porque inteligência para interpretar outras coisas você tem. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Então, irmãos, a primeira questão: tem que interpretar bem a palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, e crente, desde a reforma de Lutero, que 1500 e pouco depois de Cristo, já faz mais de 500 anos, ou quase 500, diga glória a Deus, que uma das bandeiras do crente é o sacerdócio universal do crente, quer dizer, cada um tem que saber a Bíblia por si mesmo. Um dos conceitos do crente é o seguinte: eu não fico só com base no que o pastor está falando, eu confiro na palavra de Deus para ver se é assim mesmo, e só aceito o que está de acordo com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o que é bom. Atos 17 fala dos crentes de Bereia, que sempre conferiam nas escrituras para ver se o que Paulo falava era exatamente aquilo. Diga glória a Jesus. Então, você tem que interpretar, e se você interpretar errado e fizer uma coisa errada, você vai se perder por causa disso, e no dia do juízo Deus vai te dizer: por que não interpretou direito? Misericórdia. Fala assim: misericórdia. Meu amado, viver é muito sério. Fala para um lado: viver é muito sério. Meu amado, por isso que nós temos Bíblia. Você tem Bíblia na mão. Tem gente aqui que tem umas 10 Bíblias em casa. Tem ou não tem? Quem tem umas 10 Bíblias em casa? Levanta a mão. Na minha casa tem umas 15. Levanta a mão, quero ver. Tem gente que ficou com vergonha agora, porque tem 10 e não lê. Fala assim: misericórdia. Irmãos, ter Bíblia e não ler, irmãos, isso é seríssimo. Sabe fazer o bem e não faz. Irmãos, ter Bíblia em casa e não ler, isso é suicídio. Você sabia disso? Fala assim: você sabia disso? Você tem nas suas mãos um livro que pode te salvar, e você não lê. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Irmãos, olha a questão com o profeta Ageu. Deus estava criando uma interpretação de texto. Diga glória a Jesus. Tem que interpretar. E a interpretação dos sacerdotes foi correta? Sim ou não? Foi ou não foi? Foi.
Eles disseram certo. A santidade não se transmite, mas a impureza sim. Em síntese, é isso que era a resposta, e foi isso que eles falaram. Eles interpretaram bem. Só que essa interpretação cabia em quem? Neles mesmos. Além de interpretar, tem que saber aplicar. Fala para um lado, você tem que aplicar a palavra. Irmãos, e Deus sempre faz assim. No episódio 2 Samuel 12, o profeta Natã e o rei Davi. O rei Davi pecou, cometeu adultério e deu um jeito de mandar matar o marido da mulher. Deus mandou o profeta. Deus mandou o profeta com uma historinha. Um homem tinha muitas ovelhas e o vizinho dele era pobre, só tinha uma. Veio um convidado na casa do rico que tinha um monte de ovelhas. Ele mandou fazer um jantar e ao invés de pegar uma das suas ovelhas, ele mandou pegar a única do vizinho pobre para fazer o banquete. O rei Davi se irou na hora. Este homem é digno de morte. E o profeta Natã disse: este homem é você. Faze misericórdia. Misericórdia. Quer dizer, ele soube interpretar, só não soube aplicar para si mesmo. Irmãos, outro problema é que Deus estava chamando a atenção do profeta. Tem que saber aplicar a palavra. Fala para o mundo do lado, tem que saber aplicar a palavra. Meu amado, diga glória a Jesus. Como pastor humano de carne e osso, eu posso saber de alguns, que são assim os mais chegados, eu não sei de todos. Eu posso saber que essa palavra hoje é mais específica para alguns. Deus sabe exatamente onde está a verdadeira necessidade. Mas é o seguinte, como homem, não adianta eu saber que a palavra é para você e você não se tocar. Irmãos, quantas vezes aconteceu isso? Eu tive essa experiência humana e o Senhor deixa a gente ter essa experiência para nós sabermos como que é o sentimento de Deus. Quantos cultos que eu sabia que a mensagem era para a pessoa, mas ela estava mais por fora. Assim, misericórdia. Porque na teoria o que o pastor estava falando, mas ele não se achou, não caiu em si. Assim, misericórdia. Será que está acontecendo isso com você? Será que a tua vida está de mal a pior? Você está na pendura lascada, falta tudo, está tudo ruim e não se toca? Fala assim, misericórdia. Toca no nome e diz assim: Deus está falando com você. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que saber aplicar a palavra, aplicar ao caso concreto. Diga glória a Deus. Irmãos, qual que era o problema do povo? Só tinha o alicerce do templo. Templo mesmo não tinha. Irmãos, isso aqui é muito significativo. Tem crente que só tem o alicerce. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tem gente que tem esse fundamento, mas só isso. Ele só sabe da salvação em Cristo Jesus e só isso. Só que o texto de 1 Coríntios 3 continua: sobre este fundamento temos que edificar, e pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Fazem misericórdia. Tem que edificar sobre este fundamento. Meu amado irmão, crente que só frequenta culto e fica sentadinho no banco e não se envolve, meu amado, isso é perigosíssimo. Pastor, eu trabalho para Jesus, o senhor que não vê. Mas meu amado, tem que se olhar nos trabalhos da igreja, porque Deus não veio procurar crente freelancer. Fala assim, misericórdia. Eu trabalho por conta. Isso não existe no reino de Deus. Diga glória a Jesus. Tem que se envolver. Fala para o lado, tem que se envolver. Pastor, eu não tenho tempo. O dia que você estiver no hospital com câncer, você vai ter bastante tempo. Fala assim, viu? Irmãos, e vai mesmo, porque Deus está falando. Diga glória a Jesus. E é assim que Deus faz, meu Senhor amado. Diga glória a Deus. Tem gente que para vir no culto não tem tempo,
Mas daí na segunda-feira, bate o carro, fica 5 horas esperando o Detran, e segurador, e franquia, não sei o quê, segura com terceiro, 5 horas fica para lá. Sabe por quê? Porque não veio no culto. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Para vir no culto não tem tempo. Mas daí vai na segunda, vai na fila do médico, vai 5, 6 horas e não atendido. E vai fervendo para casa, murmurando, criticando. Sabe por quê? Porque o tempo para Deus não teve. Irmãos, o Senhor está falando hoje, Jesus de Nazaré. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tem que sair do alicerce. Tem que levantar as paredes da casa, tem que terminar de construir o templo do Senhor. Fala para um lado, tem que terminar de construir o templo do Senhor. Diga glória a Jesus. Jesus, canta lava suda radharias, na canta lava suda rad conta ricancinda lavastei, raba rad conta lava suda rad conta ricancinda lava suda harias. Recanta lava suda harias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente tem que pôr o coração na obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para encerrar, para partirmos a celebração da ceia propriamente dita, a conclusão mais fácil que se tira deste texto: se sujar é fácil, limpar-se é difícil. Para baixo todo santo ajuda, para cima é só Jesus, meu filho. Fala assim, viu? Ter gente para ajudar a empurrar para baixo é fácil, ter pessoas que ajudam a levantar é difícil. Diga glória a Deus. Parar é fácil, continuar é difícil. Criticar é fácil, fazer e expor-se à crítica é difícil. Irmãos, é difícil, mas é o caminho que conduz à salvação. Estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que a encontram. Na labarrada canta lava suda harias, recancinda lava suda rade conta lava suda harias, recanta lava suda rade conta recanta lava suda harias tem. Volta, diz o Senhor, e eu curarei as tuas rebeliões. Racanta lava suda rade conta recanta lava suda harias, raparrada canta lava suda rade conta lava suda harias tem. Lavarrada harias, volta hoje, diz o Senhor. Raparrada canta lava suda harias, porque a espada já está sobre a tua cabeça. Deus eterno, Deus de poder e glória. Canta lá da Sudararias, Deus de maravilha, diga glória a Jesus. Irmãos, a presença do Senhor está intensa aqui. Na lavarrada canta lá da Sudararias, Sudarrade conta ricanta lá da Sudararias, desse canta lá das tei. Deus eterno, aplicai os vossos corações nos vossos caminhos, reconsiderem, diz o Senhor, reconsiderem. Rabahad canta lá da Sudararias, na labassuda rádio conta lá da Sudararias tem. Deus, Deus, Deus de glória, Deus maravilhoso, Senhor, Hadaharias.